tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Você está assistindo o 5º modelo da série de modelagens de vestidos que eu estou fazendo aqui no canal. Se você quer ver os outros modelos, basta clicar aqui em cima para assistir. Como você pode ver, eu utilizo moldes em tamanhos reduzidos para ficar mais fácil de visualizar e de manusear. Se você quiser fazer os moldes igual os meus aqui para treinar aí na sua casa, você vai precisar de usar a régua escalada. Você pode comprar sua régua ou fazer, e eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando, basta clicar aqui em cima para assistir. Faz a régua e depois utiliza ela igual a régua comum mesmo. O modelo que eu escolhi para hoje é um vestido ciganinha com babados. Vou deixar a imagem e inspiração dele na descrição logo abaixo desse vídeo. Para fazer essa modelagem, você vai precisar de ter em mãos os moldes da blusa base com ou sem a pence e também utilizar a manga base ou não utilizar. Eu vou te dar as opções durante o vídeo. Todas essas modelagens eu já tenho aqui no canal, vou deixar aqui em cima para você assistir. Eu quero reafirmar o que eu já disse nos outros vídeos dessa série. Os modelos que eu estou desenvolvendo aqui não foram testados, então se você quer fazer essa modelagem, compre tecidos mais baratos, deixe uma margem maior de costura para você fazer os seus testes. O que eu estou apresentando para você aqui é como eu faria se eu estivesse desenvolvendo esses modelos. Diferente de outros modelos que eu já fiz aqui, vou começar esse pelo molde costas. Então, eu tracei uma linha reta, encostei o centro costas aqui nessa linha e copiei todo o molde com todas as informações que contém nele. O modelo ciganinha é também conhecido como ombro a ombro, porque ele tem a parte superior dele pegando de um ombro até o outro ombro. Ele pode ser também mais para baixo, pegando na metade do braço, por exemplo, pode ser mais para baixo ainda. Então, tem vários modelos. Então, você precisa definir onde você quer que pegue essa parte superior da blusa. Observe comigo esse modelo. Ele tem a parte superior dele pegando mais ou menos na metade da cava, ou seja, um pouco acima do seio, mas não tão em cima na beirada do ombro, como o próximo modelo que eu vou mostrar. Então, aqui você tem que definir a altura que você quer aqui. Apesar da roupa ter essa flexibilidade por conta do elástico, você pode subir ela um pouquinho mais ou descer, mas você precisa definir por conta da cava e também por conta do formato que você quer que fique aqui depois. Porque se você colocar ele muito em cima aqui, na beiradinha do ombro, e não tiver elástico, você vai ter dificuldade de baixar ele. Então, ele vai ficar bem na parte superior do ombro mesmo. Então, é nessa hora que você define a altura que você quer. Eu vou mostrar outro modelo também parecido com esse, só que com babado, que é o que eu vou fazer na modelagem de hoje. Nesse outro modelo, a parte superior dele está quase rente ao ombro, porém, o que dá para ver aqui que tem elástico, então a pessoa pode mexer essa parte para baixo ou para cima, porque também dá para perceber que a manga dele está com a cava bem maior, então a pessoa tem essa flexibilidade de subir ou descer. Esse modelo aqui é bem parecido com o que eu vou fazer, só que eu não vou colocar a manga, eu vou colocar só o babado. Esse terceiro modelo tem mais ou menos o que eu quero explicar. Imagine esse modelo sem as alcinhas aqui no ombro e sem o elástico igual está aqui e também feito na beiradinha do ombro, ou seja, o ombro a ombro dele é bem na beiradinha do ombro. Aqui podem ocorrer duas coisas. Ou o modelo vai ficar aqui rente aqui no ombro, de jeito que você não pode descer ele por conta dele ser feito bem rente aqui, né? Devido ao tecido que você escolher também. Mesmo que ele tenha uma abertura maior e a tendência dele é mais para ceder do que ficar justo, mas pode ocorrer isso. Ou ficar realmente caindo, ficar descendo. Por isso eles colocaram aqui uma alcinha no ombro para segurar. É lógico que o modelo que está aqui não é o que eu estou explicando, que aqui esse modelo ele é desse jeito aqui, ó. Ela que jogou ele para cima aqui no ombro, ó. Mas ele é aqui. É tanto que eles colocaram um elástico aqui para segurar no ombro, senão ele ficaria caindo. Então é assim, você tem que escolher exatamente onde você quer o modelo e tomar as devidas precauções para o modelo dar certo no final. Na sobreleg que eu fiz aqui no canal, eu fiz desta forma, eu coloquei
ombro a ombro, mas bem na beiradinha dos ombros. Porém, atrás eu coloquei uma alcinha prendendo a parte do decote, né, para não ficar caindo. Porque eu até posso usar ele lá, como eu já expliquei no vídeo passado. Eu uso ele na beiradinha do ombro e um outro caído, ou os dois ombros no lugar, mas porque tem a alcinha atrás sustentando. Então, você precisa definir onde você quer a altura aqui da parte superior da blusa e aí definir se você quer com elástico, sem elástico e qual a precaução que você vai ter, fazer para que aquele decote fique no lugar onde você quer. Eu ainda tenho aqui um quarto modelo que não é bem o ciganinha, porque ele tem uma amarração aqui no meio e tal, um pouquinho diferente. Mas ele segue mais ou menos o mesmo raciocínio do modelo que nós vamos fazer hoje. Então, aqui ele até cai bem, ó. Eles, pelo que eu vi aqui, eles não colocaram elástico aqui justamente para ele ficar caído. Porém, ele tem uma sustentação aqui no meio da peça, prendendo no pescoço com uma alcinha, para que a peça não caia toda, porque não foi colocado elástico de fora a fora, como nós vamos fazer no modelo de hoje. Explicado tudo isso, agora eu vou definir a altura da parte superior da blusa, como eu havia falado. Então, eu vou fazer dessa forma: a partir do ombro até a linha de cava, eu vou medir. Aqui é só uma sugestão, né? Você pode fazer como eu falei, modificar aí conforme o seu gosto. Eu vou medir e vou marcar o meio. No meu caso aqui está dando 18 centímetros e meio. Eu vou colocar 9. Não vou botar metade certinha não, mas aí você coloca o tanto que você quer. No ponto marcado aqui na cava, eu vou encostar o esquadro nele, encostar na linha do centro aqui e vou marcar um pontinho ali. E agora eu vou descer 1 centímetro aqui. Poderia ser um pouquinho mais também, mas aqui só como sugestão vou descer 1 centímetro. E agora eu vou ligar desse ponto a este, fazendo um pouquinho curvado. Aqui na linha da cava, eu estiquei essa linha para fora do molde, sem tamanho definido. E aí eu vou sair aqui 1 centímetro e descer 1 centímetro, porque essa peça ela não é muito rente ao corpo, ela é mais folgadinha. E aí você define como que você quer aí. Aqui na linha da cintura, eu tenho a largura de 1/4 da cintura, rente ao corpo, mais a largura da pence, que essa pence não vai ser executada no vestido, então eu posso riscar aqui, ela não vai ser feita no tecido, porém, o valor dela vai estar aqui, ó, porque essa peça é um pouquinho mais larga. E aqui vai ser colocado elástico também. Então, na lateral aqui, eu ainda vou sair 1 centímetro. Eu vou esticar essa linha para lá e sair 1 centímetro e ligar do ponto marcado aqui até o final aqui da cava, onde eu remarquei ali. Eu vou retraçar a cava pegando no ponto marcado aqui abaixo da cava onde eu desci. Agora eu preciso de medir a nova cava traçada. E aí, como a minha régua aqui, ela é um pouquinho durinha, eu vou usar a fita métrica, medindo do ponto marcado ali até o final da cava. No meu aqui está dando 7,5 na fita. E aí eu venho aqui e vejo quanto que dá 7,5. Tá dando 15. Eu coloco 15 aqui e reservo esse valor.
Essa parte aqui da blusa, ela está rente ao corpo, ela não foi feita alteração nenhuma aqui. Se você quiser essa parte mais larga para você franzir junto com o babado, ou mesmo para você ficar mais confortável, você pode sair aqui no centro costas. E aí vamos dizer que você saiu aqui, sei lá, 2 centímetros. O mesmo valor que você sai aqui, você vai ter que sair aqui embaixo para você traçar uma linha reta, para continuar no fio do tecido a blusa. E aí, como é que você faria isso? Seria assim, ó. Sai aqui, vamos dizer, 2 centímetros. E aí, você sai aqui embaixo 2 centímetros. E aí, liga com linha reta. Só que lembrando que se você fizer isso, aqui na cintura eu tenho a largura da cintura mais o valor da pence, mais 1 centímetro que eu saí na lateral. Talvez na hora que você for franzir essa parte aqui, colocar o elástico, né, e ela ficar franzida, vai ficar talvez muito volume. E não sei se é isso que você gostaria. Aí a opção que você tem é não sair esse centímetro que eu deixei aqui na lateral. E ainda, se você quiser, pode até ajustar um pouquinho mais, tirando um pouquinho do valor da pence que está aqui. Vamos dizer que você não quer isso aqui e ainda entrou mais 1 centímetro aqui. Aí você vai ter que nessa largura, a largura da cintura, mais os 2 centímetros. E como aqui minha pence é de 3, eu teria mais 2 centímetros da pence que sobrou. Então, tudo é questão de você ir fazendo testes e vendo como que fica melhor para você. A outra opção é você sair aqui na lateral da cava e retraçar a cava até o ponto que você marcou ali. E aí você tem que fazer o mesmo formato, parecido com o formato que tá aqui, ó, da cava. Você pode também fazer as duas opções, sair aqui e sair aqui. Como eu falei, tem que testar para ver se fica bom. Uma terceira opção é você usar um tecido com elasticidade. Aí, nesse caso, dependendo da quantidade de elasticidade, talvez você não precise nem sair aqui e nem sair aqui. E aí, você vai ter que colocar realmente o elástico aqui para franzir junto com o babado. Agora, eu vou recortar o molde costas e eu vou manter essa saída que eu dei aqui no centro costas. Então, eu vou recortar aqui, aqui na nova cava, e na lateral e na cintura. Agora eu vou começar a mexer no molde frente. E aí eu fiz igual nas costas, eu tracei uma linha reta, copiei todo o molde, inclusive com as pences. Caso você esteja usando o molde base sem as pences, aí você vai fazer a mesma coisa, traçar a linha reta e copiar todo o molde. A mesma marcação que eu fiz na cava costas, eu vou repetir aqui na frente. Então, eu medi do final do ombro até a altura da cava e marquei o meio. Eu vou descer aqui no centro frente a altura que eu quero que fique a marcação da parte superior da blusa. E aí eu venho aqui no molde base e olho o raio do seio e aí eu vejo quanto eu posso descer. Ou meço no meu corpo a partir do finalzinho do pescoço para baixo, quanto que dá. Como sugestão aqui eu vou colocar 7 centímetros. Então, a partir do decote para baixo, 7 centímetros. Vou ligar esses 2 pontos com a linha semicurva. Igual eu fiz nas costas, eu prolonguei essa linha da cava aqui para fora do molde, saí 1 centímetro, desci 1 centímetro e retracei a cava. Eu vou deixar essa lateral aqui para fazer depois. E para você que tem a blusa sem a pence, daqui a pouquinho eu te explico como você vai fazer. Por agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou transportar o valor dessa pence para o decote, para eu dar volume aqui. Para transferir o valor da pence para o decote, primeiro eu preciso de marcar no decote onde eu quero receber esse valor. E para fazer isso, eu medi daqui até aqui e dividi em 4 partes. Não precisa ser exato, não. E aí, marcando as 4 partes aqui, eu tracei uma linha reta até a altura da cava, ó. Todos 3. E aí, eu marquei desse ponto aqui, onde ficou na linha da cava, até o ápice do seio, como você tá vendo aí. E aí, nos riscos que eu fiz aqui, eu vou recortar o papel
Vou fechar a pence e distribuir o valor dela para as aberturas que vão se fazer aqui. Porém, antes de fazer qualquer coisa aqui, eu vou aumentar no centro frente o mesmo valor que eu aumentei no centro costas, que foi de 2 centímetros. Depois que eu abri aqui essas partes, a linha superior que ficou toda irregular. Então, agora eu vou retraçar a linha, pegando desse ponto aqui, chegando lá no final da cava. Depois que eu fechei a pence, o valor dela veio pra cá, e agora essa parte superior aqui vai ser franzida. Vou colocar esse desenho aqui para simbolizar franzido, ó. Depois eu vou passar o molde a limpo para você entender melhor. Na lateral costas, eu saí 1 centímetro. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na lateral frente e vou retraçar a linha, ligando do final da cava até a lateral aqui da cintura. Igual no molde costas, essa pence aqui não vai ser executada no tecido. Eu passei essa modelagem aqui a limpo e ficou desta forma. Aqui onde vai levar o franzido, aqui é a dobra do tecido, e aí coloca o fio na peça, escreve as informações nela e quantas vezes você vai cortar. No caso aqui, uma vez você vai cortar na dobra do tecido. Vou explicar a modelagem para quem tem o molde base sem a pence, como você vai proceder. Bom, se você quiser fazer exatamente como eu expliquei no meu, você vai fazer da seguinte forma: você vai descer no decote o valor que você quer, vai marcar na cava a altura que você quer, vai retraçar o decote. Vai sair 1 centímetro na lateral e descer 1 centímetro e retraçar a cava. Vai sair aqui no centro frente 2 centímetros e ligar uma linha reta. E aqui na cintura, se você tem a mesma modelagem que eu ensino lá no canal, a minha é a cintura mais 1 centímetro. Então, você vai ter aqui na linha da cintura os seguintes valores: os 2 centímetros saídos no centro frente, mais o valor da cintura com 1 centímetro, e ainda vai sair 3 centímetros na lateral, para a cintura ficar exatamente da forma como eu ensinei no meu molde. E aí vai traçar uma linha daqui até o final da cava. Esse procedimento é para frente e costas. Agora, digamos que você quer na frente o franzidinho que eu tenho no meu ali. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse valor todo aqui e dividir por 4, igual eu fiz no meu. Só que aqui você não tem a pence para transferir. Então, o que que você vai fazer? Você vai ligar esses pontos até a linha da cintura com linha reta. Depois de traçado, você vai cortar até chegar ali na linha da cintura sem destacar. Então, você vai cortar daqui para lá. Eu vou desmanchar essa linha aqui para não confundir. Você prestou atenção no que eu fiz? Eu abri até a beirada sem destacar, né? Nas 3 partes aqui. Coloquei um papel embaixo e
abri aqui o valor de 1 centímetro cada espaço. E aí fui colando o papel. Aí aqui na parte da cintura vai ficar uma curvatura que não é para ficar. Então o que que eu vou fazer? Vou colocar o esquadro nessa linha aqui, que é o centro-frente, e lá no finalzinho na lateral e retraçar a linha. Aqui na parte superior, se tiver ficado irregular, tem que retraçar. E aí é só recortar toda a blusa. E procedendo dessa maneira, você ganha um franzido aqui na parte superior, no decote. Para fazer o babado, eu vou precisar de medir a manga base. Primeiro eu vou te ensinar a fazer o babado usando os moldes e depois sem eles. Se você vai usar o molde, você vai copiar toda a sua manga base para outro papel. E aí, como eu saí aqui na cava da blusa, saí 1 centímetro e desci 1 centímetro, eu vou fazer a mesma coisa aqui na manga. Então, eu estiquei essa linha aqui para fora do molde, e aí eu saí 1 centímetro e desci 1 centímetro, e retracei essa parte aqui da manga. Faço isso dos dois lados. E aí, com a fita em pé, eu meço o tamanho que tem aqui de cava. Faço isso no molde costas e no molde frente. Se der os mesmos valores, eu vou colocar aqui. Se der diferente, eu vou colocar o valor correspondente. Nesse caso aqui, frente vai ser aqui e costas vai ser aqui. E aí, com a fita em pé, eu meço da onde eu tracei aqui, retracei, né, essa parte da manga, eu meço com a fita em pé. Onde pegar o valor, eu marco ali, ó. Faço isso dos dois lados. E aí, eu vou medir daqui aqui quanto que dá. No meu caso, está dando 17 centímetros e meio. Pego esse valor e reservo ele. Eu posso, se eu quiser, arredondar para 18 ou até acrescentar mais 1 ou 2 centímetros aqui nessa parte. Agora eu pego os moldes da blusa e meço a parte superior deles. Então, no meu caso aqui, frente está dando 24 e costas está dando 21. E agora eu vou somar com os valores que eu achei da manga, da seguinte forma. Eu anotei aqui para ficar mais fácil de entender. Então, eu peguei o valor que deu na manga, no meu caso aqui 17,5, e arredondei para 18. E aí, eu anoto aqui. E aí, frente deu 24 e costas deu 21. Eu somei, deu 63. Como essa parte é franzida, eu posso acrescentar ainda alguns centímetros. No caso que eu arredondei para 65 centímetros. A forma como eu acabei de explicar para fazer o molde do babado, você vai utilizar a medida de 1/4 do corpo, ou seja, metade da frente com metade das costas e ainda a medida da manga. A forma como eu vou explicar agora, para fazer sem os moldes, você vai medir o corpo inteiro. Para fazer o babado sem utilizar os moldes, você vai medir da seguinte forma. No seu corpo, na altura onde vai pegar o babado, você vai passar a fita métrica em volta do seu corpo todo e vai deixar essa fita confortável, não vai ficar apertando o corpo. Pode até mexer um pouco os braços para ficar confortável. O valor que der, você vai dividir ao meio. E agora, com a medida do babado encontrada, eu cortei uma tira de papel. Então, no meu caso, 65, eu coloquei aqui. E aí, se você mediu o corpo inteiro, como eu expliquei anteriormente, você vai colocar a metade desse valor aqui. No meu caso aqui, eu estou até usando um pouquinho menor, só porque eu aproveitei o papel sulfite e também fica melhor aqui na visualização. Então, aqui eu tenho a largura e aqui a altura. E aí, como que eu sei a altura do babado? Isso aí vai depender do modelo que você escolher. No meu caso, o babado ele vai até mais ou menos a linha da cintura, um babado bem largo. E aí, eu peguei a blusa que eu modelei, peguei do decote até a linha da cintura, vi quanto que deu. No meu caso, eu até diminuí um pouquinho, diminuí uns 5 centímetros. Então, aqui, ó, é só colocar aqui, ó, você perceber que aqui é o centro-frente, eu diminuí uns 5 centímetros. Mas isso aí vai do gosto de cada um. Se eu pegar esse molde aqui e cortar o tecido igual está aqui,
o que vai ocorrer é que o meu babado, ele vai ficar prendendo aqui nas laterais do corpo, ele vai ficar reto, né? Não tem volume. Então, eu preciso de dar volume a esse molde aqui, para quando eu cortar no tecido, o tecido transforme em babado. E aí, como que eu faço isso? Bom, eu peguei o papel aqui, dobrei ao meio, tô até usando um papel riscado, e aí dobrei ao meio novamente. E nas marcações, eu tracei linhas assim, como você está vendo aí. Mas isso aqui você pode fazer de outra forma. Você pode medir aqui de 10 em 10, de 15 em 15. Isso aí não interfere muito não. Você vai precisar de dar volume. Então, o que você vai fazer aqui é dividir o papel, cortar a tela em cima sem destacar, abrir e colocar papel embaixo. Aqui o babado já está pronto, eu abri 7 centímetros aqui, mas você pode abrir mais se você quiser. Você pode também fazer mais cortes no molde para ficar mais embabadado ainda. Bom, aqui será o centro da peça, também a dobra, então você vai colocar esse molde em cima do tecido dobrado, com essa parte aqui ó, em cima da dobra, e vai cortar 2 vezes, uma será para frente e a outra será para as costas. A emenda vai ficar aqui nessa parte de cá. Para fazer a saia do vestido é bem simples. Eu tracei uma linha reta aqui e esquadrei outra para cá, encostando o esquadro aqui na primeira linha. Tracei essa linha aqui sem tamanho definido. Essa linha vai representar a linha da cintura. E agora eu preciso de saber o comprimento da saia. Então, na minha cintura, eu meço da cintura para baixo quanto que eu quero de comprimento de saia. Isso eu vou fazer na lateral do meu corpo. Medi e achei um valor e aí eu tracei outra linha para cá. Então, essa linha aqui representa o comprimento da saia. Eu fiz da mesma forma que eu fiz a de cima, esquadrando, encostando o esquadro nessa primeira linha aqui, e aí traço uma linha ali sem tamanho definido. E agora, eu pego a blusa que eu fiz anteriormente, encosto a linha da cintura da blusa aqui nessa primeira linha aqui, ó. E aí, meço ali na lateral. Faço a mesma coisa na parte de baixo da saia. Meço ali na lateral. E agora, eu vou acrescentar um valor aqui para fazer essa saia ficar um pouco evasê. Aqui eu acrescentei 5 centímetros, é só uma sugestão. Vou medir do ponto marcado ali, dos 5 centímetros, até a linha aqui da cintura, traçando com a linha reta. O modelo dessa saia é da seguinte forma: tem elástico na cintura, tem um evasê na parte de baixo e uma abertura aqui na lateral. Eu estou traçando desta forma para acompanhar a largura da cintura da blusa. Consequentemente, o quadril ficou um pouco mais largo. E aqui eu vou te dar uma outra opção. Então, se você quer essa saia com o quadril um pouco mais ajustado, o que você vai fazer? Você vai medir no seu corpo da cintura para baixo a altura que tem o seu quadril. Achou a altura, você vai esquadrar uma linha para lá sem tamanho definido. Vai marcar nessa linha 1/4 da medida do seu quadril, que vai dar aqui, ó. E aí, você vai acrescentar aqui a largura que você quer. No meu caso, aqui estou sugerindo 2 centímetros.
traçou ali os 2 centímetros, você vai pegar essa medida total aqui e colocar aqui em cima na linha da cintura. E aí vai marcar ali, ó, e vai traçar daqui até o ponto marcado aqui na linha do quadril e daqui até a parte do evasê lá embaixo na barra da saia. Só que aí vai formar uma quina aqui, então você tem que harmonizar essa quina. Eu fiz pontilhado só para separar essa medição da que eu fiz anteriormente. E aí você vai ter uma saia com o quadril um pouco mais ajustado, não tão largo, mas se você está fazendo a saia agarrada com o vestido, porque você tem a possibilidade de fazer só essa saia, caso você queira, e aí você vai ter que sair aqui também, entrar, aliás, aqui na lateral da blusa, para casar essa parte com essa. E aí vai ligar do ponto marcado aqui até a linha da cava com linha reta. Só que aí também aqui a parte da blusa vai ficar um pouco mais justa, não vai ficar tão larguinha igual estava antes. Eu apaguei as informações aqui só para não confundir você. Bom, e agora aqui na barra, a partir da barra para cima, eu subi 2 centímetros, marquei aqui na lateral, e aí vou retraçar a barra com uma curva harmoniosa. Aqui na lateral da saia, como eu disse, ela tem uma abertura, então você vai ver o tanto que você quer de abertura e marcar ali. A costura vai vir até aqui, e aí você pode fazer o acabamento da abertura aqui com a própria largura da margem de costura. Então, é bom você deixar aqui na lateral pelo menos uns 2 centímetros para você depois fazer o acabamento aqui nessa parte de baixo da abertura. E aí a saia já está pronta. Você pode usar o mesmo modelo para frente e para as costas. Aqui na cintura vai ser elástico, então é bom você fazer esse símbolo aqui para você entender que aqui leva elástico. Quanto mais informações você colocar na peça, melhor na hora do corte para te auxiliar. Então, aqui onde é a abertura, eu fiz o desenho da abertura e escrevi ainda a abertura. Eu também não escrevi anteriormente, mas já deixei aqui escrito, ó, frente e costas. E aqui é o centro frente e também o centro costas. Essa saia você vai cortar ela na dobra do tecido. E todos os moldes precisam de ser colocado margens de costura. Espero que você tenha entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Na minha opinião, esse modelo fica bem para todos os tipos de corpos, porque ele tem elástico na cintura, tem um evasê na parte de baixo e ainda tem um babado que disfarça alguma gordurinha que a gente às vezes não quer mostrar. Dá uma olhadinha na imagem inspiração que eu deixei na descrição desse vídeo, que você vai ver como fica bacana esse modelo no corpo. Eu vou ficando por aqui, mas peço que você me ajude dando seu like e compartilhando esse conteúdo nas suas redes sociais. Também assista aos 2 vídeos que eu deixo aí na tela. Fique com Deus, até a próxima, tchau!